Olá, tudo bem com você? Vamos para a recapitulação de mais uma lição da Escola Sabatina. Tem sido realmente uma experiência bem interessante estudarmos esses temas aqui, né? Alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica. Mais do que nunca precisamos realmente de um estudo sério sobre as profecias, até porque temos visto, especialmente em função aí da morte do Papa Francisco e a escolha de um novo Papa, o Leão XIV, muitos vídeos especulativos, inclusive a grande mídia, a grande imprensa aí se aventurando a comentar Apocalipse 13, Apocalipse 17, aí a profecia de São Malaquias, lá dos papas, dos 7 papas ali em Apocalipse 17, acaba voltando à tona, né? Muitos evangélicos abraçam essa ideia de que aqueles montes, aqueles reis seriam papas, o que foge totalmente de uma hermenêutica historicista séria e não está de acordo com a visão mais aceita, né? Ou as interpretações mais coerentes abraçadas aí pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Evidentemente que é uma profecia em cumprimento, então nós não temos assim como bater o martelo, especialmente com relação à identidade do 8º rei, ali da profecia de Apocalipse 17. Mas uma coisa é certa, jamais aqueles símbolos representariam papas. Uma teoria arbitrária que escolhe 1929 para somar então os 7 papas futuros, uma teoria que já foi remendada algumas vezes porque as coisas iam falhando, quando o Papa Francisco ele é escolhido e o Papa Bento XVI antes dele renuncia, aí mudaram ali a história dizendo que não, mas quando renuncia continua sendo a mesma cabeça. Aí anunciaram que o Papa Francisco seria o último Papa, a 7ª cabeça, e que o 8º então seria o próprio diabo, Satanás. Eis que é escolhido então um novo Papa, norte-americano, nascido em Chicago, se eu não me esqueço, não me falha a memória agora. Enfim, é uma pessoa conhecida. Então agora a teoria teve que passar por uma nova remodelação. Aquele que era Satanás passa a ser agora, a cabeça passa a ser agora a união. Agora vai ser a união entre o Papa que é americano com o presidente americano Donald Trump. E assim o descrédito vai se somando, falsas profecias, pessoas que dizem que o período de 1260 anos proféticos, que nós sabemos vão de 538 até 1798, com a prisão do Papa Pio VI, esse período, alguns estão assim num exercício futurista de interpretação, jogando para o futuro, quando a própria Ellen White diz que esse período se cumpriu no passado, exatamente ali de 538 a 1798. Portanto, mais do que nunca, é importante que, como igreja, estudemos a sério, com uma hermenêutica correta, responsável, bem fundamentada, as profecias, Daniel, Apocalipse, evitando essas aventuras interpretativas que, como eu disse, só causam descrédito, trazem problemas até para a igreja, né? Então, fiquemos com aquilo que é realmente sólido na nossa interpretação. E se você quiser saber mais sobre Apocalipse 17, como entender aquela visão ali de João, tem aqui no meu canal alguns vídeos, vou deixar na descrição do vídeo aqui, alguns links para que você possa assistir, caso não tenha feito ainda, a esses vídeos, tá bom? Vamos adiante então e aproveito para pedir que você se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações de novos conteúdos, dê o seu like se gostar desse conteúdo aqui, né, e compartilhe com seus amigos. Eu também quero lembrar que todos os dias eu tenho compartilhado aqui no meu canal vídeos com um resumo do capítulo do dia do projeto Revivados por Sua Palavra. Você pode receber também todos os dias um vídeo, texto com resumo do capítulo, algumas artes que eu produzi também para serem compartilhadas nas redes sociais. Basta você se inscrever no meu canal no Telegram ou no meu canal no WhatsApp. Vou deixar também aqui na descrição do vídeo os links de acesso. Você entra lá, faz parte dos canais ou de um dos canais e assim você recebe todos os dias gratuitamente esses conteúdos e outros mais que eu produzo e tenho publicado aí em meus blogs e minhas redes sociais, tá bom? Combinado? Mais uma vez, também quero aqui reforçar o convite. A agência Mapa na Mão organizou uma viagem para Egito, Jordânia e Israel e pastor Roger e eu fomos convidados para ser os que vão fazer as palestras, as reflexões nos lugares ali escolhidos a dedo. Vai ser praticamente a trajetória do povo de Israel quando saiu do Egito e foi para Canaã. Então será realmente uma viagem memorável.
e faltam poucas vagas. Já estamos na etapa final aí, né? A agência já avisou que faltam bem poucas vagas. Se você tem interesse, aí está o cartaz com o número do WhatsApp para você obter informações ou encaminhar para alguém que você sabe que tem interesse numa viagem histórica e bíblica como esta, tá bom? Fica aí então o convite. Muito bem, vamos lá, fundamentos proféticos. E a ilustração aqui do Andrei, ela remete àquele momento em que Isaías teve um encontro com Deus. Ali está a tenaz, a brasa, né? A brasa que purificou os lábios dele, que também quebra as algemas, né? Do pecado, da impureza, enfim. E ali o altar de incenso, né? Muito bom, mais uma vez aqui um desenho bem interessante para nos ajudar a pegar a ideia central, né, do capítulo. E o verso para memorizar, Isaías 6:8 diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi, Isaías no caso aqui respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. Depois que Isaías teve esse encontro com Deus, e está isso aqui na lição de domingo, a luz celestial é brilhante o suficiente para deixarmos de lado todas as nossas desculpas. Na presença de Deus sentimos que estamos perdidos. Isaías estava prestes a ter uma experiência mais marcante da sua vida. E de fato, quando Isaías tem aquela visão do trono de Deus lá no céu, ele contempla aquela pureza, aquela santidade, ele se sente, como qualquer pecador se sentiria, indigno, corrompido. A nossa natureza pecaminosa é assim, né? Corrupta. E então Deus resolve a situação. Isaías é perdoado, é purificado e assim, restaurado, ele se torna voluntário para cumprir a missão. Você já passou por essa experiência, a experiência da conversão, a experiência do batismo, a experiência da justificação, seguida pela experiência da santificação, que é um processo que dura toda uma vida. Se você passou por isso, você deve dizer para Deus também, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, que você se envolva e eu também nos envolvamos na missão de Deus. Uma vez que nós conhecemos Jesus, nós temos o que partilhar com as pessoas. Testemunho é isso, é você falar da sua experiência com Deus. Que a experiência de Isaías seja nossa também, né? Aqui mais abaixo a lição diz assim que a palavra serafim significa aquele que queima. A lição dessa semana nos fez estudar, refletir sobre esses seres maravilhosos, né, os serafins, os querubins, e foi um estudo bem interessante mesmo, né? Então, aquele que queima. Jesus descreveu o ministério de João Batista usando as seguintes palavras: João era a lâmpada que estava acesa e iluminava, e por algum tempo vocês quiseram se alegrar com a sua luz. João 5,35. E aqui nós encontramos o princípio do luz menor que aponta para a luz maior, você percebeu? João Batista, o profeta, era uma lâmpada, mas ele não era a luz do mundo, não era o holofote que ilumina as trevas e salva as pessoas. João Batista era uma lâmpada, e essa lâmpada apontou para quem? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o princípio, uma luz menor que aponta o seu pequeno facho na direção da luz maior que vai iluminar as trevas, que vai nos iluminar, nos ajudar nesse processo de cura, de salvação. Então é isso. A luz menor que aponta para a luz maior. João, obviamente, era um pecador que necessitava da graça e salvação, mas seu ministério apontava para o único que poderia trazer graça e salvação. Desconfie de qualquer pretenso profeta que chama atenção para si mesmo. Olha, eu sou a solução, eu sou a salvação. O que eu escrevi aqui é igual ou até superior à Bíblia. Caia fora, isso é falso. Falso profeta. Um profeta verdadeiro sempre aponta para Jesus como a solução e sempre mostra a Bíblia, exalta a Bíblia como a regra de fé e prática do cristão. Esse é um profeta verdadeiro. Claro, se ele faz isso e sua mensagem está de acordo com a Bíblia, porque ainda que ele faça essas coisas que eu acabei de mencionar e sua mensagem não está de acordo com a Bíblia, as coisas que ele ensina estão em desacordo com a Bíblia, também não vem de Deus. O profeta verdadeiro fala de acordo com a lei e o testemunho, de acordo com aquilo que foi revelado por Deus por meio do Espírito Santo aos demais profetas. O Espírito Santo não se contradiz. O mesmo Espírito Santo que ensinou na Bíblia que o sábado é o dia de repouso, que Jesus vai voltar segunda vez, que a salvação é unicamente pela graça, que devemos cuidar do nosso corpo como templo do Espírito Santo e, portanto, evitar coisas que fazem mal à nossa saúde,
que a alma ela é mortal, somos uma alma e aguardamos a ressurreição por ocasião da volta de Jesus, que há um santuário no céu e etc, etc. O mesmo Espírito Santo que ensinou essas verdades maravilhosas continuará ensinando os profetas modernos. Agora, se esses profetas modernos, que se dizem profetas, ensinam coisas que estão em desacordo com a Bíblia, não pode vir de Deus, porque o Espírito Santo não se contradiz. Né? Tem uma pergunta interessante aqui no fim da lição de domingo que diz assim: somente depois de saber que seu pecado estava purificado, Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Purificados pelo sangue de Cristo, podemos responder como Isaías? Sem dúvida. Nunca seremos dignos, né? Porque realmente até nossas práticas, boas obras são trapos de imundícia. Mas purificados por Cristo e nele, nós somos tidos como justos, somos tidos como salvos, somos salvos dele e assim podemos ser úteis em buscar outros perdidos para ter a experiência que nós também tivemos. Jesus veio ao mundo como a representação perfeita da glória do Pai e Deus enviou um profeta, um pecador que realizou uma tarefa semelhante à dos serafins. De alguma forma, João também, nós quando fazemos essa obra, somos como anjos, né? Aqueles que são enviados, mensageiros. Você pode ser um anjo na vida das pessoas. Assim como a Novo Tempo lá, né, tem os anjos da esperança, é justamente isso, pessoas que, salvas, querem agora abençoar outras vidas e assim podem ser tidos como anjos ou serafins, aqueles que brilham por Jesus. Segunda-feira, 2 querubins. E aí, o texto é Gênesis 3, 21 a 24. Por que Deus colocou ali querubins na porta do Jardim do Éden para impedir o acesso de seres humanos àquele local? Simples, porque agora pecadores não poderiam ser pecadores imortais. E assim, eu já conversei com várias pessoas longevas, né, pessoas com 90, com 100 anos, e é interessante perceber nessas conversas, a gente aprende muito com as pessoas mais experientes, né? Que quase que, via de regra, a gente vê assim que eles estão cansados deste mundo, já viram coisas demais, já viram mal demais, já se sentem como que tendo cumprido sua missão. Uma vida de apenas 90, 100 anos, pensa só. Agora imagine você ter que viver 200, 300, 400, 500, 900 anos como Adão e Eva viveram, né? Mais de 900, no mundo de pecado, no mundo de degradação. Eu não creio que seja uma experiência satisfatória. E imagino que Adão e Eva sofreram demais, porque eles conviveram, né? Eles viveram no Jardim do Éden puro, perfeito, imaculado, e tiveram que viver a maior parte de sua vida ali no mundo em decadência, né? Imagine o sofrimento quando viram a primeira folha cair de uma árvore, a primeira florzinha murchar, quando viram, né? Quando tiveram que sofrer o primeiro assassinato da história, um irmão matando o outro. Então, por misericórdia, Deus impediu que os seres humanos se tornassem pecadores imortais. E por isso, o acesso à árvore da vida foi impedido. A morte, na verdade, nesse mundo de pecado é até uma bênção, se você pensar bem. A gente tem o tempo suficiente para viver, quem sabe ter filhos, quem sabe casar-se, construir uma vida, uma carreira, deixar algum exemplo para gerações que vêm depois e se preparar para a volta de Jesus, que é o mais importante. Então nós temos tempo suficiente para isso. E depois de ressuscitados, ou depois de trasladados por ocasião da volta de Jesus, nós teremos uma eternidade num mundo onde não mais haverá dor, sofrimento, morte, clamor, nada de ruim, porque Deus vai devolver o Éden para nós, como a lição dessa semana nos fez lembrar e refletir. Então, repito, o acesso à árvore da vida, que concedia imortalidade, foi impedido para que pecadores não se tornassem imortais no mundo de pecado. Embora os querubins tivessem responsabilidade de impedir o acesso dos pecadores à árvore da vida, eram também símbolo de esperança, indicando a promessa de que um dia os salvos serão levados de volta ao paraíso. O Éden permaneceu, diz Ellen White aqui no Patriarcas e Profetas, página 38. O Éden permaneceu na terra muito tempo depois que o homem tinha sido expulso. Por um prolongado período foi permitido à raça decaída contemplar o lar da inocência, cuja entrada era vedada pelos anjos vigilantes. À porta do paraíso, guardada pelos querubins, revelava-se a glória divina. Adão e seus filhos iam ali para adorar a Deus. Ali renovavam seus votos de obediência àquela lei cuja transgressão os havia banido do Éden. No entanto, na restauração final de todas as coisas, quando houver novo céu e nova terra,
ele será restabelecido mais gloriosamente adornado do que no princípio. Essa é a nossa grande esperança, de um dia estar com Deus e poder habitar no Éden perdido, agora restaurado e ainda mais belo. Quando a Bíblia diz que Deus colocou querubins a leste do Éden, como está no verso 24, lá de Gênesis 3, o termo hebraico é Shachan, de onde vem a palavra traduzida como tabernáculo. Olha que interessante. O tabernáculo era o lugar em que Deus habitava no meio do povo. Embora a palavra Shekinah, que se refere à presença de Deus, não ocorra na Bíblia, ela vem do termo traduzido como tabernáculo, Shachan. Portanto, em tradução literal de Gênesis 3:24, nós poderíamos ler assim: Deus tabernaculou querubins a leste do jardim do Éden. Só lembrando que depois Jesus, quando vem à terra, é o tabernáculo vivo entre os homens, né? Jesus tabernaculou entre os homens, ele veio habitar, por isso que o nome dele é Deus conosco. Deus sempre quis estar com o seu povo, Deus sempre quis estar presente, sempre quis viver junto de seu povo. O tabernáculo mostrava isso. Embora Deus não pudesse se revelar na sua glória, porque é um fogo consumidor, ele estava ali, de alguma forma, no tabernáculo, no santuário, e o povo em volta, acampado em volta, como já vimos, né? Isso representa a centralidade de Deus na vida daquele que crê de verdade. Então, para nós, cristãos, Deus não pode ser um assunto para um fim de semana, quando alguns vão à missa, outros vão ao culto. Deus tem que ser algo presente o tempo todo em nossa vida. O senso da sua presença tem que nos acompanhar. Nossos negócios, nossos estudos, nossos afazeres, nossos relacionamentos, todos têm que ser banhados, né, pela religião verdadeira. Todos têm que ser influenciados pela religião que vem de Deus, pela Bíblia Sagrada. O tabernáculo nos ensinava isso, né? A centralidade de Deus na nossa vida. Terça-feira, como brasas vivas. Aqui nós vemos imagens dos querubins foram bordadas no véu que estava diante do lugar santíssimo, na cortina lá, que mostra realmente a importância desses seres, né? E aqui nós vemos então a tremenda visão de Ezequiel capítulo 1, 4 a 14. Depois a gente era convidado a comparar com Isaías 6, 1 a 6 e Apocalipse 4, 1 a 11. Ali em Ezequiel a visão é tremenda, né? Você vê ali o trono de Deus descendo, Ezequiel ele se prostra em adoração porque é uma cena tremendamente poderosa, grandiosa. Ali havia querubins, né? Aquelas rodas intrincadas sob o trono de Deus, aquela plataforma gigantesca, uma visão tremenda, né? Uma luz radiante atrás e de repente aparece, né? Alguns até interpretam como podendo ser uma abertura de um wormhole, né? Um buraco de minhoca, um conceito da física bem interessante, que é semelhante ao que vai acontecer quando Jesus voltar. O céu se abre, né, como um pergaminho, a linguagem do profeta era limitada, ele não podia comparar com outra coisa que não conhecesse, então o céu se abre, se desenrola como um pergaminho e uma luz radiante aparece, então Jesus com seus anjos, o arco-íris do concerto sobre o seu trono, e aí nós vemos uma abertura de um portal no céu, por onde os salvos entrarão. Interessante, né? Só para deixar aqui no ar, o conceito de wormhole, ou de buracos de minhoca, ele é físico, ele é uma proposta bem interessante da física, e por que não imaginar que talvez o próprio Deus se valha, e seus anjos também, desse tipo de recurso, né, para percorrer grandes distâncias. Deus não precisaria disso, obviamente, mas os seres criados precisam, seres físicos precisam, e quem sabe não seja isso, né? Quando Daniel está orando lá em Daniel 9, o anjo aparece, Gabriel aparece em instantes. Como ele pode transpor uma distância tão grande do céu até a terra, num piscar de olhos? Mesmo que ele viajasse à velocidade da luz, 300 mil km por segundo, o limite do que conhecemos pela física, não seria possível chegar em tão pouco tempo. Agora, se houver um portal, um atalho, né, no tecido espaço-tempo, aí isso é possível. Enfim, eu estou aqui só elucubrando algumas coisas, mas o fato é que quando Jesus voltar e estivermos na glória, muita coisa maravilhosa nos será alcançável. Nós vamos viajar pelos mundos incontáveis, nós vamos conhecer os anjos, os querubins, os serafins. Será realmente algo maravilhoso e vale muito a pena você se preparar para isso, porque muita coisa maravilhosa que olhos não viram, que ouvidos não ouviram e que nunca penetrou em coração humano algum, está reservada para os salvos, né? Essa visão que Ezequiel narra aqui no capítulo 1, ela mostra, e eu gosto de pensar nisso, mostra o fato de que Deus estava no controle. Eles estavam ali numa situação complicada, né? Muitos já no cativeiro babilônico, um pouco tinha permanecido em Jerusalém, a cidade devastada, o templo derrubado, e a tentação era pensar que acabou para eles, né? O plano de Deus tinha
dado errado e o povo agora nunca mais se levantaria. Mas Deus quis mostrar para o seu profeta e para o seu povo que ele sempre está no controle. E isso vale para nós, né? Pode ser que algumas situações difíceis, como doença, morte na família, desemprego, relacionamentos quebrados, pode ser que a pessoa pense que tudo está acabado, que o mundo está ao seu próprio léu, né? Deus abandonou a humanidade. Não, Deus está no controle. Deus continua no mesmo lugar de sempre, no trono do universo. E isso representa que ele tem o controle, que as rédeas da história estão em suas mãos e que um dia Deus vai colocar tudo em ordem. Pense nisso. Essa visão com certeza trouxe muito alento lá para o povo que estava vivendo uma situação muito complicada. Quarta-feira, Deus no meio do seu povo. E aí nós temos aqui mais alguma coisa sobre os querubins, né? Inclusive, simbolicamente, eles têm rostos, né, diferentes, um rosto de leão, um de homem, outro de boi, um de águia. O que quer dizer isso, né? Interessante é que lá em Números capítulo 2, a gente vê que cada tribo ali que foi encarregada de guiar as demais, tinha também, elas ficavam ali, uma em cada lado, né, dos 4 lados do tabernáculo, tinha também uma identificação, né, estandartes, né? Por exemplo, a tribo de Judá, o leão, símbolo do leão. A de Ruben era o homem, né? Efraim, o boi, e Dan, a águia. E se você pesquisar o porquê desses rostos diferentes, alguns comentaristas colocam assim: leão representa força, o homem, né, o rosto de homem, sabedoria, boi, o serviço, e a águia, a vigilância. Aspectos de Deus mesmo, né? Aspectos dos anjos também, que nos guardam e nos protegem, né? Força, sabedoria, serviço e vigilância. 4 seres viventes descritos por Ezequiel eram representados nesses 4 estandartes lá das tribos de Israel. As descrições tanto do acampamento de Israel quanto da Nova Jerusalém ressaltam um fato crucial. Deus pretende atrair a humanidade para perto do seu trono. O Apocalipse afirma que o santuário da Cidade Santa é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Como eu disse para você, repito, Deus sempre quis estar perto do seu povo e Ele quer que você também queira estar perto dele sempre. Quinta-feira, finalizando aqui a nossa recapitulação, a queda de Lúcifer. E aí nós recordamos aqui o que aconteceu com esse anjo, né, que era um querubim. É uma coisa incompreensível. Tentar explicar e justificar, inclusive, né? Então, como que um querubim cobridor, que ficava ali junto ao trono de Deus, bem pertinho, se envaideceu tanto, a ponto de iniciar uma rebelião no céu? Como o pecado se desenvolveu no coração de um anjo que era perfeito, porque o texto diz: perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que... Então, ele era perfeito, foi criado como um anjo perfeito, alguns o chamam de Lúcifer, né, a estrela da manhã, e até que se achou inveja, cobiça, orgulho, vaidade no coração dele. E isso foi sendo alimentado e com o tempo, não sabemos quanto tempo, mas claro que Deus ofereceu misericórdia, Deus também obviamente ofereceu perdão, o Espírito Santo trabalhou no coração dele, nós conhecemos o padrão da ação de Deus, na verdade, mas chega um momento que ele se afasta totalmente e comete aquilo que a gente chama de pecado contra o Espírito Santo. Endureceu o coração e não quis mais saber de voltar, né? Lamentável. E tudo o que nós estamos vivendo hoje em termos de sofrimento derivou dessa rebelião iniciada no céu. Mas aqui diz assim que um texto de Ellen White, né, no Verdade sobre os Anjos, página 177, diz: o céu triunfará, pois as vagas deixadas pela queda de Satanás e de seus anjos serão preenchidas pelos redimidos do Senhor. Louvado seja Deus. O vazio que ficou no céu será preenchido pelos salvos que ocuparão então esse lugar dos anjos caídos e rebelados. 1/3, né, dos anjos que se rebelou contra Deus. Sabe, obviamente que Deus não causa o mal, Deus não criou a maldade, né? Mas uma coisa é certa: depois que o conflito tiver terminado, depois que Deus colocar tudo em ordem, recriar este mundo caído, nos devolver o Éden, o amor dos remidos por Deus será muito mais profundo do que se nunca tivesse havido um conflito. Porque por causa do conflito, nós vimos o quanto Deus nos ama e o quanto Ele esteve disposto a ir, até onde Ele esteve disposto a ir para a nossa salvação. Ou seja, Ele deu a vida, sofreu, morreu, foi crucificado para a nossa salvação. Então, um dia, né? Hoje eu sei que é difícil a gente pensar até sobre isso, porque estamos vivendo neste mundo de dor, sofrimento, morte, miséria, guerra,
abusos e tudo mais, né? Corrupção, insensibilidade. Hoje não é fácil, mas um dia este mundo que foi humilhado pelo pecado será exaltado. Nós viveremos na capital do universo, não esqueça disso. Deus vai colocar aqui seu trono, portanto o céu vai se transportar para cá. A Nova Jerusalém é a cidade que é a capital, né, do universo. Então a Terra será o planeta capital, será o novo céu, a nova Terra. E você e eu poderemos ser habitantes da capital do universo. Então a nossa humilhação será revertida em honra. E Deus vai estar mais pertinho ainda de nós do que de qualquer outro mundo, porque este mundo se tornou especial. É a ovelhinha desgarrada, é aquela para a qual Deus olha com um carinho muito especial. Aguente firme, segure forte aí as mãos de Deus, porque falta pouco, a nossa peregrinação logo terá fim, e nós estaremos para sempre salvos com o nosso Deus por toda a eternidade. Que lição maravilhosa, que reflexões importantes e que lembranças nos traz essa lição, sobretudo a lembrança muito especial de que Deus prometeu que vai resolver tudo, e Ele vai resolver. Deus continua no trono do universo, nunca saiu de lá, nunca vai sair. E um dia o nosso sofrimento terá fim. Confie nisso, se apegue a isso e saiba que Deus não mente. Ele vai cumprir o que prometeu. Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa lição da Escola Sabatina que traz aqui para nós temas tão importantes, tão cheios de esperança. Ajuda-nos a confiar em Ti, Senhor. Fortalece a nossa fé e que nós sejamos instrumentos de salvação. Envia-nos para alcançarmos aqueles que precisam ouvir essas verdades maravilhosas. Dá-nos a Tua paz, nós oramos e Te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.